Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, que privilégio mais uma vez poder repartir a palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Recebi um recado aqui do Guilherme, que está aqui pilotando o computador. Ele falou para incentivar os irmãos a interagirem aí no YouTube, aí nas mídias sociais em que os irmãos estão assistindo. E a gente tem certeza que essa interação também vai gerar e produzir alegria no coração de todos. Queridos, nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. E o texto diz o seguinte: Jesus contando essa parábola, falando a respeito do reino. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Convido a todos e todas a orarem comigo nessa noite. Pai, estamos diante do Teu Evangelho, estamos diante da Tua Palavra. Que o Senhor nos ilumine, Senhor, nessa noite. Que possamos perceber o Senhor falando aos nossos corações. Que possamos ser interpelados pela Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo mude em nós aquilo que só o Senhor pode mudar. Que o Senhor tenha a total liberdade de agir em nós, Senhor, para que nos tornemos pessoas, seres humanos que agradam o Teu coração. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Amém. Todos nós, sem exceção, nós temos um genuíno desejo pelo sucesso. Todos nós temos um genuíno desejo para que grandes projetos na nossa vida se concretizem.
se tornem reais, se tornem factíveis. E novamente eu queria ratificar um desejo genuíno. A gente quer que o nosso casamento dê certo. A gente quer viver uma grande história de amor. A gente quer ter uma carreira de sucesso. A gente quer ver a nossa igreja bem. A gente quer ver o próximo, quer ver os nossos amigos bem. A gente quer ver a nossa família feliz, contente. A gente quer ver os nossos filhos alegres, satisfeitos, realizados. A gente tem muitas áreas da nossa vida em que a gente deseja que as coisas sejam boas, que as coisas deem certo. É claro que quando a gente pensa em um projeto de sucesso, em algo que dê certo, existe um caminho que pode ser perigoso. E o perigo é justamente quando esse projeto, esse sonho, esse desejo, ele é resumido, ele é baseado e fundamentado em ambição. Isso pode ser perigoso, porque para você atingir o seu objetivo, de alcançar o sucesso, de alcançar esse bem-estar, de chegar nesse lugar, se o projeto está baseado num desejo insaciável, desequilibrado, ambicioso, de chegar até lá, a gente pode muitas vezes no caminho flertar com elementos que são antiéticos, agir de maneira inadequada, violenta, obsessiva e etc. Agora, para a gente alcançar esse sucesso, chegar nesse lugar, desses desejos, desses sonhos, desses planos, de maneira genuína, isso tudo precisa iniciar de uma maneira desprendida. Desprendida do quê, pastor? Desprendida do desejo pela grandeza, desprendida do desejo da pompa, que isso pode se tornar lá na frente. E não somente sermos desprendidos para chegarmos adequadamente no objetivo e no sonho genuíno que nós temos em diversas áreas da nossa vida, mas precisa iniciar de uma maneira prazerosa. Para eu alcançar determinado objetivo grande, chegar no auge de uma estabilidade, de um sucesso, de um bem-estar X, os pequenos começos, os inícios, os primeiros momentos da caminhada, eles precisam ser prazerosos. Eu não posso começar uma coisa pensando no gigante que eu vou ter lá na frente, na grandeza, no sucesso, na exorbitância do futuro. Eu inicio de uma maneira desprendida da ambição e prazerosa na origem. As coisas mais preciosas da nossa vida, as coisas mais prazerosas da nossa vida, elas muitas vezes não são planejadas exaustivamente. Às vezes nem minimamente planejadas. Se você, por exemplo, desfruta de um casamento bem-sucedido, de um casamento bom, gostoso, agradável, eu duvido que você passou dos seus 12 aos seus 18 anos colocando em flip chart e desenhando como que você ia fazer para conquistar esse casamento. As coisas prazerosas da vida não são projetos de sucesso propriamente dito. Elas acontecem em consequência de pequenos elementos originais. Elas acontecem a partir de elementos bastante singelos. Acontecem muitas vezes a partir de elementos e coisas que caem no nosso colo de maneira gratuita. As grandes coisas, as grandes, importantes e preciosas coisas da nossa vida são muitas vezes dádivas que são nos dadas sem que a gente pedisse sequer por elas. Resta saber o seguinte: o que eu, André, o que você tem feito com as dádivas de Deus que nos são dadas?
O que nós estamos fazendo com as coisas boas que a vida tem nos concedido na nossa caminhada. Rubem Alves, ele gostava muitas vezes de se apresentar e de se colocar como jardineiro. Ele era psicanalista, teólogo, filósofo, pianista, psicanalista, etc., uma série de coisas. Mas ele gostava de se apresentar como jardineiro. E ele escreve assim a respeito de jardins. Todo jardim começa com um sonho de amar, um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Se a gente quiser, trazendo aqui o Rubem Alves, essa ideia dos jardins, construir um jardim bonito, um jardim bem orquestrado, daqueles planejados, daqueles com lago, daqueles com peixe, daqueles com muitas árvores, daqueles organizados e lindos, de se estar e de se passear. Para que isso aconteça, é necessário que você seja fiel no pouco. O jardineiro, para conquistar e conseguir o seu jardim, é preciso ser fiel no pouco. É preciso insistir em regar. Quando você só vê terra na sua frente, você não vê nada brotando ali. E você precisa insistir no outro dia em regar também, em cuidar, em arar a terra talvez, em adubar, em colocar sementinha que você está vendo e está confiando que aquilo lá vai se transformar na árvore que você está vislumbrando. Mas mais do que isso, você precisa ser fiel, segundo o Rubem Alves, nesse amor e nessa paixão por jardins que você cultiva dentro de si. E eu tenho certeza que aquele que cultiva esse tipo de amor por jardins é aquele que insiste e vai perseverar em colocar a semente, em regar, e vai fazer isso de uma maneira prazerosa. Vai fazer isso de uma maneira despretensiosa. Porque não está fazendo simplesmente porque quer a todo custo um mega jardim. É porque tem prazer em ver aquilo acontecendo diariamente e o jardim se formando. Quando a gente pensa em uma história de amor, em uma grande história de amor, e eu imagino que muitos de nós aqui desejamos ter uma boa história de amor, especialmente aqueles que estão dentro de uma relação conjugal. A gente quer que o nosso casamento dê certo, a gente quer viver bem, a gente quer ter paz, a gente quer ter alegria, a gente quer ter uma vida agradável a dois. Agora a gente só conquista esse tipo de coisa quando a gente é fiel no pouco. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a Aline, de uma maneira completamente desinteressada em um grande casamento e totalmente prazerosa no sentido de poder ali dividir a minha vida, a minha juventude com aquela menina que eu achei bonita na escola, com quem eu gostei, com quem eu conversei. É preciso você ser fiel no pouco no seguinte: é fiel quando você sai da escola, vai a pé até o shopping Continental, você senta ali dentro de um lugar que eu tenho certeza que a juventude aqui não vai conhecer, que é o nosso antigo Netflix, que é a Blockbuster, é uma locadora. A locadora, para quem não conhece, eu vou explicar o que é. É como se você entrasse dentro do Netflix e ficasse passeando pelo Netflix. E eu me lembro que quando eu estava ali paquerando a Aline, a gente ia para o Continental, ficava passeando pela Blockbuster, vendo os vídeos, vendo os filmes, comentando. A gente comprava um sorvete, sentava na calçada do shopping e ficava tomando sorvete junto. O que significa um sorvete? O que significa esse tempo? O que significa essa caminhada? O que significa esse passeio na Blockbuster do Shopping Continental? Significa um elemento que é essencial na vida para que a gente construa algo bonito lá na frente. Se isso não é valorizado, se esse pouco não é valorizado e cultivado diariamente,
E eu estou falando aqui do sorvete. Talvez você tenha uma outra história. Talvez você tenha um outro histórico junto daquela pessoa que você ama. Mas para você construir uma grande história de amor, você precisa valorizar esses pequenos começos, que muitas vezes não tem dinheiro, não tem conta bancária gigantesca, às vezes não tem nada. Às vezes só tem o papo que você pode trocar e bater, às vezes tem um telefonema. Quanto que a gente valoriza esses pequenos começos, isso vai ser definitivo para o futuro que a gente vai trilhar. Eu me lembro muito dos meus pais, quando eles contam para mim da época em que eles se casaram e da época em que eles moravam num lugarzinho minúsculo, os fundinhos de uma casa pequenininho, pagando aluguel sofrido. Minha mãe engravidou logo de mim com um bebezinho pequeno chorando, sem parar. E quem é pai, quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando, e eu tenho acompanhado a minha irmã, e também tenho uma noção aí do que significa você ter um bebezinho chorando, num lugar pequenininho, apertado. E eles falam muitas vezes para mim e para minha irmã: olha, aquela foi uma das épocas em que a gente foi mais feliz. Naquele lugar pequenininho, vinham os amigos, a gente tomava sorvete, pedia pizza junto e se divertia ali. E você chorando ali era uma bênção. Os pequenos começos. Quando a gente pensa nos pequenos começos de uma carreira profissional, é interessante hoje em dia que a gente vê muitos jovens querendo já o sucesso, querendo a glória, querendo a estabilidade, querendo todos os benefícios de uma vida que muitas vezes não acontece assim. É preciso valorizar os pequenos começos. É preciso valorizar o momento de você ser o cara que entrega ali o jornal e coloca na mesa de quem comanda ali a empresa às vezes. É preciso ter um office boy para começar a fazer o trabalho, para distribuir as correspondências. É preciso ter alguém para pegar o documento e levar até não sei aonde, suar a camisa, fazer esse trabalho de camelo. Precisa ter. Agora, se a gente quer ter uma carreira eticamente saudável, a gente tem que valorizar esses pequenos começos. Nós precisamos valorizar, sermos fiéis ao pouco que está sendo colocado sobre as nossas mãos. Dá valor para essas pequenas coisas. Dá valor para aquilo que a gente está fazendo. Ser disciplinado e levar a sério aquele trabalho que talvez para todo mundo seja insignificante. Afinal de contas, você ainda não tem aquele cargo. Afinal de contas, você ainda não chegou lá. Afinal de contas, você ainda não cresceu. Afinal de contas, você ainda não recebeu umas 3, 4 promoções. Não, mas naquele momento, você fazer aquele trabalho como se fosse o trabalho mais importante do mundo, da sua vida, valorizando aquele pequeno começo, sendo fiel no pouco. Quando a gente vem para a dinâmica da igreja, meus irmãos, e aqui eu sou suspeito para falar, porque como pastor, eu sonho, e já disse no começo que é genuíno a gente ter sonho, vislumbrar uma igreja desenvolvida, uma igreja vibrante, os nossos planos todos em ação, em execução, os ministérios se desenvolvendo. Mas nós precisamos, na comunidade religiosa, nós precisamos na igreja da qual nós fazemos parte, sermos fiéis no pouco, sermos fiéis nas amizades que nós temos, valorizarmos os laços de fraternidade que nós estamos cultivando, valorizarmos os trabalhos que nós estamos desenvolvendo, valorizarmos as pequenas coisas. Puxa, mas ainda não tem isso, não tem aquilo, não importa. O prazer, o coração, a vontade, o desejo, o corpo e a alma presente no trabalho da igreja local, nós nos colocando à disposição do corpo de Cristo, valorizando a escala que a gente participa,
valorizando o trabalho que a gente desempenha, valorizando cada oportunidade que a gente tem, valorizando cada instante que a gente desfruta e vive a dinâmica da igreja juntos, valorizando tudo isso. Se a gente for fiel no pouco, aí sim a gente tem chances de alguma coisa maior, mas precisa ser fiel no pouco, de uma maneira despretensiosa, de uma maneira prazerosa. A gente precisa ser fiel, talvez, no sentido de aproveitarmos ao máximo esse culto que está acontecendo agora, esse instante que está acontecendo agora, isso que nós estamos vivendo agora. Puxa, mas ainda não abriu a igreja, não voltou a presencialidade, ainda tem pandemia, ainda a coisa está meio esquisita, mas nós estamos aqui, Deus está nos agraciando com esse momento, está depositando nas nossas mãos, esse instante de tempo e de vida. Será que nós estamos sendo fiéis nesse pouco? Uma igreja, para se desenvolver, para se tornar cada dia mais viva, mais vibrante, ela precisa ser fiel no pouco, ela precisa ser fiel na conversa do corredor, precisa ser na conversa por telefone que a gente cultiva com um irmão, com uma irmã, nas amizades, nos elos, na paixão, pela nossa comunidade local, pelas pessoas, etc. Quando a gente pensa num trabalho social, e nós temos recorrentemente conversado, Jaque, César, Carlos Leite, a gente conversa, a gente sonha, a gente vislumbra, a gente pensa, tudo que a gente pode fazer, tudo que pode acontecer, etc, etc, etc. Mas nós precisamos ser fiéis no pouco. E ser fiel no pouco significa o seguinte: nos atentarmos às pessoas que nós temos o privilégio de servir hoje. Nos atentarmos, nos dedicarmos, fornecermos nosso tempo, nossos recursos, nossa gana, nosso amor, nossa vontade, hoje. Talvez não é um mega projeto social, mas tem pessoas sendo atendidas e a gente vai atender de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade. E isso valeria para qualquer área da igreja, para qualquer ministério da igreja. Mas se a gente quiser vislumbrar algo grande, robusto, consistente, amplo, precisamos ser fiéis no pouco que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Precisamos fazer bom proveito das dádivas celestiais que têm caído nas nossas mãos, nos nossos colos. Quando a gente pensa, queridos, na criação de filhos, que pai com quem eu estou falando, que não tem vontade de ver seu filho bem criado, bem desenvolvido, alguém que respeite o próximo, que seja um bom cidadão, que se desenvolva profissionalmente, que seja um bom cônjuge, que tenha uma família estruturada, que tenha mais filhos, que traga netos, etc, etc, etc. E os sonhos são inúmeros, as projeções são inúmeras, os desejos e os anseios, e obviamente as preocupações também como pai, diante de todo esse processo. Agora, para que tudo isso aconteça, pai e mãe, tem que ser fiel no pouco. O que é o pouco? O pouco é você prestar atenção quando seu filho está engatinhando. O pouco é você ter tempo para conversar com seu filho quando ele tem 8 anos de idade, quer falar sobre os problemas que ele está enfrentando na escolinha, ou em casa, ou com os amiguinhos com quem ele brinca. O pouco é valorizar aquilo que talvez para os adultos, né, com gente tão importante, com tanta coisa séria como boleto, né, etc., é valorizar o mundo dele, o mundo da criança, o mundo daquela vida. Investir tempo, cuidado, atenção, é regar. E novamente, não é fazer tudo isso de uma maneira ambiciosa, para o meu filho ele ser aquilo que eu não fui, para o meu filho ter aquilo que eu não tive, para o meu filho poder ser o mega blaster super líder mundial.
Não, fazer isso de uma maneira desinteressada, no sentido do projeto ambicioso que pais e mães podem ter, mas totalmente interessada naquela vida. E cultivando, investindo nesse laço paterno e materno de uma maneira prazerosa, pelo simples prazer e vontade de cultivar esse tipo de laço com seu filho. Sendo fiel no pouco, entre aspas, que isso é muito. Quem sabe algumas coisas lá para frente vão acontecer de uma maneira interessantíssima. Quando a gente pensa, queridos, na nossa vida espiritual, eu quero uma vida espiritual madura, quero ser um grande servo do Senhor, uma grande serva do Senhor, quero crescer, quero me desenvolver, quero isso, quero experimentar isso, aquilo. A gente é fiel na nossa vida espiritual no pouco que o Senhor nos deu? A gente valoriza o pouco que o Senhor tem colocado em nossa mão? A gente valoriza a comunidade na qual a gente está inserido? A gente dá valor para a casa de oração, em que nós podemos meditar na palavra, em que nós podemos louvar o Senhor, em que a gente pode conviver com outros que professam a mesma fé que nós? Nós damos valor para a palavra de Deus, para meditar nela, para lê-la, para estudá-la, por termos acesso a ela na nossa língua, em 500 mil traduções. A gente dá valor àquilo que foi falado ali na reunião de oração, pelo testemunho que um irmão, que uma irmã contou. A gente está atento para cultivar a nossa espiritualidade com os caminhos, com os elementos que são fornecidos para nós crescermos na fé. A gente valoriza o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente valoriza as pequenas oportunidades que nós temos para servi-lo, para amá-lo, para demonstrar o amor dele. A parábola dos talentos que nós lemos é uma parábola que nos ensina um princípio. Essa parábola, como nós lemos, ela conta a história aqui, história com E, uma historinha para ilustrar, trazer uma ilustração a respeito do reino de Deus, em que você tem um servo que pega os seus bens e distribui eles nas mãos de 3 pessoas, de 3 servos. O Senhor distribui na mão dos 3 servos. E entrega ali os talentos, que são, na verdade, uma grande quantidade de recurso financeiro. Entrega para um 5, para um 2, para outro 1. E ele sai em viagem e deixa os recursos aos cuidados e confia os seus recursos a esses servos. Um deles trabalha com esses 5 talentos que recebeu e dobra, vira 10. O outro recebe 2, vira 4. Mas tem um que fica extremamente preocupado com a severidade do Senhor. Tem no Senhor alguém mau. E por conta desse medo paralisante, ele pega aquele único talento, ele enterra, guarda e não faz nada com ele. E é interessante que quando o Senhor volta para ver o que aconteceu com o seu dinheiro, com o seu recurso, com os seus talentos, o primeiro e o segundo são elogiados de igual maneira. Servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis no pouco, eu vou lhes colocar sobre muito. Vocês foram fiéis no pouco. Não importa se você tinha 5, dobrou para foi para 5 também, aumentou 5, foi para 10. E o outro dobrou os 2 que tinha e foi para 4. Na medida de cada um, na capacidade de cada um, eles trabalharam com a dádiva que foi dado na mão deles. Eles fizeram um bom uso daquilo que foi dado gratuitamente na mão deles. Mas esse um que tinha um talento ficou apavorado e não fez absolutamente nada. E o Senhor, Ele dá uma bela de uma puxada de orelha nesse camarada aqui. Olha, você devia ter deixado com os banqueiros, pelo menos lá eu teria uns juros. Mas você não fez nada.
E o Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem, ele relata assim, a fúria do patrão em relação aos seus empregados. Ele diz: o patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo. O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Esse pavor, esse medo do Senhor, ele produziu um tipo de paralisia, que desenvolveu um tipo de filosofia de vida nesse servo, contrária àquela que agrada o Pai. Esse tipo de filosofia de vida que não aceita correr riscos, de gente que não faz nada, que é agraciada, que recebe, que tem coisas em suas mãos e nada acontece, nenhum movimento acontece, não tem valorização daquilo, não tem aquilo como algo precioso, mas tem medo. E como 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O tipo de relação que esse servo tinha com seu senhor era uma coisa aterrorizante, e o fez desprezar a dádiva que o seu senhor tinha colocado em suas mãos. Qual que é o princípio que a gente aprende nessa parábola de Cristo? Nós precisamos valorizar os pequenos começos. Nós precisamos valorizar os primeiros momentos. Nós precisamos valorizar os inícios. Nós precisamos ser fiéis no pouco que Deus coloca em nossas mãos. Fazer com a dádiva que Deus nos dá hoje algo de maneira desinteressada, sem se preocupar com o servo bravo que vai vir me cobrar, mas olhar para essa dádiva que está em nossas mãos e valorizar isso, e ter prazer em trabalhar com isso que Deus está nos dando, ter alegria em trabalhar com isso que o Senhor está nos dando. Eu me lembro de Jesus falando que o reino de Deus, ele precisa ser recebido como uma criança, e isso não é à toa. Porque a criança, quando recebe algo, ela valoriza aquele algo. Pode ser um pirulito, pode ser uma balinha, pode ser um negocinho, pode ser a sua atenção, pode ser um elogio, pode ser qualquer coisa. A criança recebe aquilo lá como um grande presente, e ela é desinteressada no projeto de poder que isso pode se desdobrar lá para frente, na grandeza que isso pode ter lá na frente. E ela se alegra e trabalha com aquilo que foi dado na mãozinha dela. E ela se alegra e vive de uma maneira prazerosa e desinteressada e dá valor para aquilo lá. Se for um brinquedo, então a criança brinca até o brinquedo estragar, de tanto que brinca com aquilo lá. Nós precisamos ter esse desinteresse prazeroso por esses inícios. Nós precisamos pegar o que Deus está nos dando e trabalhar com amor, não por ambição egoísta. Cuidar bem daquilo que nos é dado, não por obrigação. Eu fico impressionado como muitas vezes dentro da dinâmica religiosa, dentro da igreja, tem gente que diz assim: eu tenho que. Não, você não tem que nada. Ninguém aqui tem que nada. A nossa vida espiritual não tem que nada. A gente tem que fazer porque a gente quer fazer. A gente tem que fazer de uma maneira desinteressada e prazerosa. Você não tem que estar na escala. Você não tem que fazer parte de 500 ministérios. Você não tem que pregar. Você não tem que ser pastor. Você não tem que fazer isso, fazer aquilo e fazer... Não tem que nada. A gente tem que fazer aquilo que é prazeroso e valorizar o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E se o pouco que o Senhor tem colocado em nossas mãos não é suficiente para nós valorizarmos, termos isso como algo precioso, nós nos tornamos inadequados para o tipo de espiritualidade proposta a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, a gente precisa ler esse texto e perceber que esse servo,
Estes servos receberam do seu senhor algo que ele lhes confiou, lhe deu. É dom, é dádiva, é dado, é entregue. E você tem recebido coisas da parte do Senhor. A vida tem colocado diante de você e na sua mão uma série de coisas, uma série de elementos. Eu creio que a sombra da providência está por detrás disso tudo. A questão é o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Você tem lidado com isso de uma maneira desinteressada e prazerosa ou não? Em primeiro lugar, eu digo para vocês, para nós todos, para mim, gente, não faça nada para ser grande. Tudo que a gente fizer na vida, que nós façamos por prazer, com esse desinteresse prazeroso. Não trabalhe para você ser o mais bem-sucedido. Não trabalhe para você ser o dono da empresa, da firma. Não trabalhe para você ser o mais santo da comunidade. Não trabalhe para você ser o super pai, a super mãe. Não trabalhe para que você seja o grande. Faça o que está nas tuas mãos, o que Deus te colocou nas tuas mãos, faça com prazer, faça com amor. Segundo lugar, não idealize o seu futuro, porque a idealização em si já tem a ver com o futuro. E não idealize de maneira positiva, querendo pintar um futuro como se o seu filho fosse se tornar o médico que você tanto sonhou. Porque ele tem a vida dele, ele vai escolher o que ele quer ser. Então, não idealize dessa maneira positiva, mas também não idealize de uma maneira negativa, dizendo, puxa, eu vou fazer isso e aquilo, senão o Senhor, Ele vai puxar meu pé na cama à noite. Eu vou fazer isso porque o Senhor é bravo. Eu estou com medo dEle, ai de mim se não fizer o que eu tenho que fazer. Não. Faça de uma maneira prazerosa, sem idealizar, sem idealizar. Em terceiro, viva o seu presente. Viva o seu presente e faça tudo o que você tem que fazer na sua vida de todo o teu coração. Se você tem que pegar e paquerar aquela menininha que você está apaixonado, que você está querendo namorar, vá tomar o sorvetinho lá de todo o teu coração e valorizando cada perrengue que você vai passar nesse namoro aí pela falta de dinheiro, de conseguir comprar alguma coisinha, de dar um presente, disso ou daquilo. Valorize! Valorize todas essas etapas iniciais. Se você vai estar com um filhinho em casa pequeno e chorando e berrando, vai ser difícil, não tenho dúvida. Mas valorize cada berro, cada grito, cada noite mal dormida, porque talvez se você tiver só esse filho, talvez vai ser a única experiência que você vai passar por esse processo. Mas valorize, viva intensamente aquilo lá. Se você está no começo de trabalho, numa carreira que está iniciando, fazendo muitas vezes até o que você gosta, saiba que você vai ter que estudar o que você não gosta para fazer o que gosta. Saiba que você vai ter que ter disciplina e dedicação para poder fazer, inclusive, o que você gosta. Saiba que fazer o que gosta, só sua, dá trabalho, e você tem que, e como eu brinco às vezes, tem que trabalhar da meia-noite às 6. Porque o resto dos dias, das horas, às vezes não dá conta. Mas faça valorizando cada passo que você dá, cada início, cada movimento, às vezes sem nenhum reconhecimento. Não faça pelo reconhecimento, olha o projeto de ambição. Faça por prazer, faça por prazer. Na vida espiritual, valorize cada semente de pessoas que estão plantando na sua vida. Valorize cada elemento que você está recebendo, que você está aprendendo. Curta, desfrute do seu relacionamento com Deus, nos primeiros passos dessa fé que você está desenvolvendo. Viva todo o prazer, toda essa paixão, com toda a intensidade necessária. Valorize os pequenos começos no seu presente, faça de todo o teu coração. Como eu disse, todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, todos nós temos planos, mas a gente só vai estar apto para talvez para grandes coisas, se nós estivermos desinteressados por essas grandes coisas e trabalhando prazerosamente no pouco que está nas nossas mãos. O que a vida
tem te proporcionado como dádiva? O que tem caído no teu colo? O que tem sido posto nas suas mãos? Quais são os seus primeiros momentos? Quais são o seu pouco? O que é o seu pouco? O que está na sua mão nesse momento? Será que é um grande amor? Será que são um filho? Será que é um sonho, uma atividade? O que é? O que é o pouco que está nas tuas mãos? Para mim, uma comunidade de igreja saudável é uma comunidade que está atenta para perceber a preciosidade do pouco que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pouco, entre aspas, porque esse pouco é muito. Será que nós, como comunidade, como igreja, temos valorizado o pouco que o Senhor tem nos dado? Será que você tem valorizado o pouco que o Senhor tem nos dado? Tem se movimentado com esse pouco, tem trabalhado nesse pouco, para que esse pouco se torne algo maior, se multiplique? Ou será que a gente está amedrontado e parado? Sabe o que é uma vida saudável à luz do Evangelho para mim? É uma vida que sabe e reconhece as dádivas que nos são concedidas na nossa jornada. Uma oportunidade de um emprego que alguém nos dá, uma chance que alguém nos dá ali, uma fresta, não é nem uma porta que abre, é uma fresta de porta que abre e a gente aproveita aquilo lá, e a gente trabalha naquilo lá, e a gente se dedica em relação àquilo lá. É possível nós não valorizarmos as pequenas coisas, os pequenos momentos, os primeiros momentos, os começos. É possível não darmos atenção às pequenas coisas da vida. É possível a gente se paralisar diante das pequenas coisas da vida. É possível a gente ficar amedrontado diante das pequenas coisas, porque as pequenas coisas não são as grandes coisas. As pequenas coisas não é como a gente idealizou. As pequenas coisas não é como eu sempre sonhei. Se você não for fiel no pouco, o que você sempre sonhou, talvez você nunca vai ficar sonhando para sempre. E se você fizer e trabalhar com as pequenas coisas por causa do grande sonho, talvez você também não tenha o grande sonho, porque você não vai ser uma pessoa confiável, porque você não é fiel no pouco, no simples. Você não dá valor para a singeleza do momento, do detalhe. Como que está o jardim de dentro da nossa alma? Como que está o seu jardim interior? O que você está fazendo com a graça de Deus depositada na sua vida diariamente? O que você está fazendo com essa misericórdia? Como disse Rubem Alves, quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Que eu e que você possamos valorizar as dádivas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Talvez ninguém vai valorizar essas pequenas coisas, mas a qualidade do servo que a gente vai ser, vai depender do quanto nós valorizamos o pouco que o Senhor tem colocado. Que você possa fazer bom uso do pouco, que você possa aproveitar cada minuto com pouco, que você possa valorizar o pouco, que você possa encontrar o sentido da sua vida nessa porção de graça que você tem hoje, esse fôlego de vida que está movimentando o teu corpo. Que você valorize isso hoje, que você valorize o dia que você tem o privilégio de uma segunda-feira de acordar cedo para fazer o que você tem para fazer, que você valorize os pequenos começos. Isso vai ser definitivo para o tipo de qualidade de vida que você vai construir na sua caminhada. Isso vai ser definitivo para o tipo de casamento que você vai ter. Isso vai ser definitivo para o tipo de igreja que você quer fazer parte, quer contribuir para que a igreja se torne. Isso vai ser definitivo para a vida espiritual que você vai desenvolver, para o tipo de maturidade cristã que você vai desenvolver. Seja fiel no pouco. Seja fiel ao sorvetinho sentado no chão de um shopping. Seja fiel no pouco de um passeio com as mãos dadas. Seja fiel no pouco de um culto do dia 20 de setembro de 2020.
Hoje não é cantata de Natal, hoje não é domingo de Páscoa, hoje a igreja aqui não está lotada numa grande festa, mas hoje é o dia que o Senhor fez, e o Senhor está nos dando isso. Valorize isso, com toda a intensidade da tua alma. Não estou falando para você dar um jeitinho e quebrar um galho no dia 20 de setembro, estou falando para você amar esse dia, celebrar a vida do Senhor, se regozijar, rasgar o teu coração, para sentir a presença dEle agora. Valorize o seu cônjuge hoje à noite. Faz alguma coisa que você fazia lá no começo, que você já até esqueceu já. Dá um Google, procura aí ideias para poder reativar a paixão no casamento. Procura um tutorial no YouTube, não sei o que você vai fazer, mas usa a criatividade. Ressuscita a sua espiritualidade hoje, com pouco que o Senhor tem dado e fornecido. Valoriza isso que você tem hoje. Você tem acesso a essa reflexão, você tem acesso à palavra de Deus. Valoriza o pouco do seu ministério. Puxa, mas o meu ministério ainda não é um negócio legal, ainda tem muita coisa para fazer. Mas o que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora é importante. Faça de todo o teu coração, faça com prazer, não faça pelo que ele pode se tornar, faça agora. Diante de uma mensagem dessa, de uma reflexão dessa, o meu desafio particular, eu preciso estar pregando essa mensagem nessa noite como se eu estivesse diante de 1 milhão de pessoas. É isso, é sobre isso que essa mensagem fala. Como se eu estivesse diante de 1 milhão de pessoas, e não é para que um dia eu pregue para 1 milhão de pessoas. Porque se eu estiver preocupado com isso, eu já estou indo contra aquilo que eu estou pregando. E eu preciso ter o mesmo prazer pregando aqui, do que se um dia eu pregar para 1 milhão de pessoas. Porque é aquilo que o Senhor está me dando agora. O que Ele vai fazer, o que o Senhor vai fazer quando Ele voltar de viagem, é um problema do Senhor. Eu tenho que me alegrar, porque Ele me deu um talentinho. Eu tenho que ficar contente com esse um talento e fazer o meu melhor com esse um talento. Não me amedrontar, enterrar, esconder, porque eu estou com medo de quando o Senhor vir prestar as contas comigo, prestar conta comigo. Seja fiel ao talento que o Senhor colocou na sua vida, e eu tenho certeza que Ele te deu algum talento, Ele te agraciou, minimamente, como Ele falou até, se minimamente você tivesse colocado no banco, estaria bom, mas minimamente o Senhor te deu fôlego de vida. Minimamente você está aqui diante de mim respirando. Já era. Você já está com talento na tua mão. Você já precisa saber o que você vai fazer diante dessa reflexão nessa noite. E vou além. Se você é membro dessa comunidade, se você é crente em Cristo Jesus, você não tem só o fôlego. Você tem a percepção nítida de uma graça e de uma misericórdia. Aí já não é mais um talento, aí talvez sejam 2 ou 5. O que você vai fazer com isso? Será que você vai amar mais amanhã? Você vai julgar menos amanhã? Você vai se parecer mais com Cristo amanhã? Hoje? E talvez, não é nem 1, nem 2, nem 5. Talvez você está respirando. Talvez você seja crente. E talvez você ainda tenha o privilégio de ser líder da comunidade em alguma área. Mais talentos, mais responsabilidade e mais um desafio para você fazer de uma maneira desinteressada, por glória e prazerosa com o pouco que o Senhor está te dando. E eu poderia aqui seguir nessa lista, poderia falar do emprego que você tem, poderia falar dos bens que você já tem, do conforto que você tem, poderia aqui ficar infinitamente progredindo em uma série de elementos, porque eu sei que nós somos agraciados e temos recebido dádivas do Senhor para além do que nós inclusive precisamos. O que nós vamos fazer com isso? Que você abra o teu coração para que o Espírito regue um jardim na tua alma. Senhor,
obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. Que o Senhor regue de fato um jardim na nossa alma. Sejamos pessoas desprendidas do desejo pela glória. Ah, Senhor, mas que sejamos sonhadores e sonhadoras. Pessoas que sonham, mas que não ficam paralisadas e amedrontadas no presente, mas que trabalham com pouco, como se estivessem trabalhando com muito. Gente dedicada, gente que ama o que faz, gente com prazer, gente desejosa de fazer um bom uso da sua gratuidade, Pai. Ó Senhor, expande a nossa consciência, para que a gente enxergue e perceba aquilo que o Senhor deseja, que nós percebamos nessa noite, e que possamos crescer como servos e servas Tuas. É o que eu te peço humildemente em nome de Jesus. Amém, amém e amém.